Olá galera, eu sou Bruno Quirino e com um pouco de atraso hoje no Papo de Boteco eu vou destrinchar ponto a ponto o discurso que Jair Bolsonaro fez no dia em que ele e outras pessoas foram tornados réus por diversos crimes cometidos ali envolvendo a tentativa de golpe de Estado que o Brasil sofreu no final de 2022 e início de 2023. E se eu tive paciência, cara, para assistir cuidadosamente, anotando ponto a ponto os 47 minutos daquela fala, você também tenha paciência de ouvir aqui e assistir os 2 ou 3 vídeos que eu vou precisar para falar de tudo que foi tratado ali. Basicamente, Jair Bolsonaro, vamos lembrar um momento histórico, né? Ele acabara de ser tornado réu no STF por crimes aí de golpe, envolvendo golpe de Estado. Então, esse discurso dele todo foi para dizer que não teve tentativa de golpe de Estado nenhum, que ele não fez nada, que ele apenas criticava as urnas eletrônicas, mas que jamais atentou contra a democracia brasileira ou contra o sistema eleitoral brasileiro, e que se ele analisou alguma coisa para ser feito lá depois que ele perdeu as eleições, foi apenas dentro da Constituição. E aí eu vou mostrar para vocês que não. Que muitas vezes ele está mentindo descaradamente, outras vezes ele está distorcendo a verdade. Aos 49 segundos, vou colocar aqui também na descrição o link para esse discurso, tá no YouTube, e eu vou falar o tempo, né, em que os meus comentários se referem para que você possa conferir lá, se necessário, ou indicar aí para as pessoas conferirem. Assim que ele foi tornado réu, ele foi falar para a imprensa. Disse que era uma entrevista, mas depois não respondeu nada. E falou durante 47 minutos. Aos 49 segundos, ele diz que em novembro de 2022, ou seja, dias depois da eleição, ele foi sim para a imprensa, foi pedir que os caminhoneiros não parassem as estradas, né? O que ele está dizendo aí aos 49 segundos do discurso é que ele não atentou contra a democracia. Afinal, ele foi lá em novembro falar para os caminhoneiros não pararem as estradas. Isso é apenas parcialmente verdade, ele de fato falou isso, mas em momento nenhum desse discurso ele reconheceu que havia perdido as eleições. Esse discurso foi feito dias depois da derrota. Normalmente o candidato reconhece a derrota no mesmo momento em que oficialmente ela é proclamada. Ele jamais, em momento nenhum, reconheceu que perdeu as eleições, e muito menos naquela época. Ele de fato pediu que os caminhoneiros não paralisassem as estradas, mas nunca falou: olha gente, a galera que está acampada aí pedindo golpe militar, volta para casa. Galera que está acampada aí pedindo golpe em meu nome, eu não vou dar golpe não, eu sou um democrata, voltem para casa. Ele não fez nada disso. Aos 2 minutos e 17, ele diz o seguinte: olha, tanto não dei golpe que eu atendi o futuro ministro da Defesa do Lula, o Zé Múcio, para nomear os comandantes militares indicados pelo Lula. Cara, isso é uma distorção da verdade, porque ele de fato nomeou os novos comandantes, mas por quê? Porque os comandantes dele pediram demissão. Os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica disseram que não bateriam continência ao presidente Lula. Isso é antidemocrático. Então o que ele fez não foi fazer uma transição. É o contrário, entendeu? Foi o quê? Patrocinar a demissão dos comandantes dele para que não houvesse uma transição normal para o próximo governo. Então, distorção da verdade. Aos 4 minutos e 3 segundos, ele fala assim: olha, golpe tem que ter arma, tem que ter liderança. Ele tenta confundir os fatos de 8 de janeiro com o golpe, tá? Primeiro que tem arma, tem liderança, tem organização, tinha tendas nos acampamentos da galera que desagou no 8 de janeiro, tinha tudo isso. Tinha, inclusive, entrega de armas para o sujeito que foi lá plantar a bomba no caminhão-tanque lá em dezembro de 2022. Tinha lideranças organizadas, a gente viu diversos grupos de WhatsApp que circularam por aí com aquelas pessoas se organizando para arrecadar dinheiro, e tinha uma organização industrial ali, cara. Você tinha produção de alimentos, você tinha água, você tinha refrigerante, você tinha toda uma estrutura para aquelas pessoas ficassem ali mantendo o caos. E no 8 de janeiro a gente teve policiais, homens e mulheres agredidos. Tem uma entrevista famosa de uma policial, se não me engano é Marcela, que ela tomou, ela arrancaram o escudo dela e bateram com barra de ferro nela. Tem aquela cena do policial que foi gravado
sendo puxado do cavalo e agredido. Então tem sim violência, tem arma, tem liderança, tem tudo. Mas não se pode confundir o 8 de janeiro com golpe. 8 de janeiro não é toda a história do golpe. 8 de janeiro é só o finalzinho. 8 de janeiro é só a confusão que eles queriam armar para que justificasse a não tomada de poder, a não substituição de poder. Se o 8 de janeiro tivesse acontecido talvez em dezembro, não se sabe o que seria o final dessa história. Aos 7 minutos e 20 ele admite que existia, que teve contato com a minuta do golpe, mas ele alega que a minuta do golpe era apenas uma possibilidade de estado de sítio ou estado de defesa, então era dentro da Constituição. Ora, Jair Bolsonaro, estado de sítio por quê? Para desfazer as eleições? A Constituição não diz que estado de sítio, estado de defesa justifica ser usado em caso de você perder as eleições. Então você dizer assim, ah não, eu estava... É um absurdo falar em golpe quando eu estava apenas fazendo uma minuta de estado de sítio. Uma minuta que ia fechar o TSE. Como não tem como mais negar, que ele já negou tantas vezes a existência dessa minuta, como ele não tem como mais negar, ele admite que ela existia, mas diz que ela era limpa, que ela era legal. Não era. Era uma minuta de um decreto de estado de sítio que iria fechar o TSE, que iria prender ministros, ia prender o Alexandre de Moraes, iria prender não lembro se o Gilmar Mendes também, o presidente do Senado. Entendeu, cara? É uma coisa muito séria. Não tinha nada de constitucional naquela minuta, não. Aquela minuta que passou na gaveta dele, na casa do Anderson Torres, nos computadores do Planalto. Era um pós-golpe. Aquilo ali era exatamente o que ia acontecer após a confusão do 8 de janeiro, se o plano tivesse dado certo. Aí ele fala assim também, nessa sequência do minuto 7 e 20. Golpe tem conspiração com a imprensa, com o parlamento, setor do judiciário, da economia, fora do Brasil, forças armadas, sociedade, empresários, executores. Nada disso houve. Por quê? Não sei o que lá. Cara, o golpe dele tem tudo isso. O golpe dele tem conspiração com o parlamento, porque a gente sabe muito bem que tinha muito deputado e senador apoiando e continua apoiando até hoje. Não é Cleitinho Azevedo, não é Domingos Sávio. Eu cito sempre os de Divinópolis, obviamente, porque moro aqui na cidade. Tinha forças armadas, óbvio, um monte de coronel, um monte de general envolvido. Tinha judiciário, o assistente do Alexandre de Moraes vazava informações lá para os golpistas. Tinha sociedade, tinha empresários, tinha grupo de empresários. Houve caiu aí nas mãos do judiciário aquele grupo famoso de empresários que responderam judicialmente. Acho até que não foi um inquérito para frente não, mas que eles diziam assim, olha, se der golpe não dá nada para nós não. Se acabar esse negócio de democracia aqui, os outros países vão continuar negociando com o Brasil normalmente, igualzinho foi em 64. Então tinham todos esses elementos que Jair Bolsonaro disse que não tinha. Tinha todos esses elementos. Aí ele cita que em 2014, ainda nessa sequência do minuto 7 e 20, tá? Ele cita que em 2014 o PSDB contratou uma auditoria para questionar as eleições, verdade. E o resultado foi que as urnas são inauditáveis. Mentira. A conclusão dessa auditoria, que foi submetida à Justiça Eleitoral, é que não havia nada de suspeito, não havia nada de irregular nas eleições de 2014. E tanto que depois a gente tem aquela famosa gravação do Aécio falando com o Joesley, sem saber que estava sendo gravado, falando com o Joesley Batista. Ele disse assim, ah, Joesley, mas eu pedi aquela recontagem de votos só para encher o saco do PT, né? Toda essa confusão de Jair Bolsonaro começou lá quando o PSDB desacreditou as urnas eletrônicas em 2014. Aliás, sabe quem era do PSDB em 2014? O deputado Domingos Sávio, que hoje é do PL. Vai gostar de ser golpista, hein? Galera, o primeiro vídeo termina por aqui, né? Na sequência a gente volta a falar a partir dos 10 minutos desse discurso de Jair Bolsonaro no dia em que ele se tornou réu pelos atos golpistas da tentativa de golpe de Estado, da tentativa de desfazer as eleições de 2022 no Brasil. Papo de Boteco continua daqui a pouco.